Aí, galera. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas, tudo bem? Tudo. E aí, galera, tudo certo? Bom dia para vocês, né? Ai, ai. Então, se eu vou só esperar mais um minutinho aí, a gente já começa, tá? Tá. Hoje eu tô de pé. Ai, Foi no quilômetro 219 da Dutra, um acidente entre carro e moto. A informação inicial que chegou está em atendimento. Renan, oi? Tudo, professor. Mas aí mostrando. Eu vou começar aqui porque é assim, ó, esse período aqui da história é um dos períodos que eu acho mais interessante da história do Brasil, né? Por conta que... Vargas. Não, assim, a gente vai falar de JK hoje, a gente vai falar de Jânio Quadros. Porque é o seguinte, gente, a última aula que nós tivemos na semana passada, nós falamos sobre o suicídio, né, do Getúlio Vargas, o período, né, da Quarta República, né? Essa Quarta República, ela vai, né, ela vai de 45 com a renúncia do Getúlio Vargas, ela passa pelo Dutra, o Getúlio Vargas volta, né, ele volta em 51 e ele se suicida, né, em 54. Então, quando ele se suicida, né, quando ele dá um tiro no próprio peito, né, por conta daquilo que nós já falamos, por conta assim, de que ele era acusado de comunista, aquelas coisas todas, né? Então, no lugar dele vai ser colocado no poder, né, o seu vice-presidente, que era chamado de Café Filho. Né? Então, o Café Filho, ele vai assumir o poder, né? E depois, né, do Café Filho, nós temos que pensar o seguinte: vai haver a eleição, né? Então, nós temos a eleição, né, no caso aí, né, a eleição do nosso caro, né, eles vão começar a promover assim a eleição. Estou procurando aqui a apostila de vocês, que eu não estou achando. Deve estar aqui, eu acho. Tá uma bagunça esse negócio aqui hoje. Tem muita coisa aberta. Ai, ai, ai. Então, vamos lá, vamos fechar tudo. Então, assim, houve, né, a eleição do vice-presidente, ou do nosso caro, aqui do Juscelino Kubitschek. Mas quem foi o Juscelino, né? Quando a gente fala de Juscelino Kubitschek, né, nós temos que pensar da seguinte forma, né? O Juscelino, ele é conhecido como o presidente, ele entra para a história, né, chamado como presidente Bossa Nova, né? Então, por que presidente Bossa Nova, né? Porque assim, ele destoava dos outros candidatos assim, à presidência da República, né, o Juscelino Kubitschek. Né? Então, quando a gente fala em Juscelino Kubitschek, né, a maior parte das pessoas acreditam que ele, o maior feito da vida dele foi a cidade de Brasília, né? Então, gente, mas assim, vamos pensar o seguinte: o Juscelino Kubitschek, que é esse senhorzinho aqui embaixo, aqui, que depois a gente vai mostrar as fotos para vocês, que é importante a gente pensar, né? Tanto é que eu tô com esse chapéuzinho aí de sambista fazendo uma referência a essa questão desse título que ele ganhou, né? De presidente Bossa Nova, né? Por conta disso. Então é o seguinte: então, o Juscelino Kubitschek, ele foi eleito, né? Ele foi eleito à presidência da República, mas os militares não gostavam muito dele, os militares não iam muito com a cara dele, né? Porque o Juscelino Kubitschek, ele já tinha sido prefeito de BH, né, de Belo Horizonte, ele já tinha sido deputado federal, né? E ele seguia muito a linha, né, do Getúlio Vargas, né? Lembrando, o Getúlio Vargas, ele se suicidou porque os militares, né, e a elite, aquelas coisas todas que estavam ligadas às multinacionais, eles pressionaram ele, né? De uma forma ou de outra, organizando um golpe contra ele. Então, a ditadura militar que a gente vai ver na semana que vem, né, uma aula do João Goulart, né, que a gente vai falar sobre o golpe de 64,
ele era para ter acontecido em 54, 10 anos antes, né? Então, algumas coisas que nós devemos levar em consideração. Bem, então, no caso aí, o JK, ele vai ter algumas visões um pouco mais modernas do que os outros, candidatos à presidência, né? Entre uma das promessas que o JK ele vai fazer e ele vai cumprir, né? É bom a gente ressaltar isso. Ele vai transferir a capital do Brasil, né, do Rio de Janeiro, para, né, para o Planalto Central, que é Brasília. Gente, assim, o Planalto Central, a região onde foi construída Brasília, já tinha sido demarcada desde 1891. Ô, Quando professor, o Marechal Deodoro da Fonseca ele dá o golpe, né? O golpe da República. professor, Oi, fala, Murilo. por isso que é uma cidade totalmente planejada, a Brasília. Isso. É uma cidade totalmente planejada, tanto é que falam que Brasília não dá para fazer entrega para os orixás, né? Não dá para fazer, macumba. Por quê? Porque não tem esquina. É uma cidade que não tem encruzilhada, então é uma cidade totalmente planejada, né? Diferentemente de São Paulo, Brasília, como Curitiba também, Curitiba é uma cidade planejada também, mas assim, Brasília, né, ela foi construída do zero, né? Brasília foi construída do zero, ela começa a ser construída no primeiro ano de mandato do Juscelino Kubitschek, que foi em 1956, e ele vai ser entregue em 50, né? Em 60, desculpa, ela vai ser entregue no final dos anos 60 e vai ser assim, vai ser a capital do Brasil, ela é totalmente planejada. Mas assim, gente, então quando a gente fala em Juscelino Kubitschek, no caso aqui, quando ele chega ao poder, ele vai tomar uma medida chamada de, né, do caso aí, né, do slogan dele, que é o plano de metas, que ele prometia 50 anos de desenvolvimento em 5, né? Aquilo que ele chama de plano nacional, o plano de desenvolvimento nacional, né? Então ele vai investir, né? Ele vai investir em construções, né, civis, né? Ele vai construir estradas, ele vai construir várias coisas e a construção de Brasília é uma questão importante. E assim, gente, ó, diferentemente do Getúlio Vargas, que ele vai proibir o envio de lucros para a matriz, no caso, ele vai colocar que apenas 10% dos lucros era enviado para a sua matriz nos Estados Unidos, na Inglaterra, dependendo onde essas multinacionais tinham suas sedes, o Juscelino Kubitschek não. O Juscelino Kubitschek, ele vai atrair essas multinacionais para que elas investissem no Brasil e o lucro pudesse ser enviado para suas matrizes. Tanto é que no período do Juscelino Kubitschek, né, que vai ocorrer a entrada de várias multinacionais automobilísticas, né, como a Volkswagen, a Ford, a Chevrolet, né, a GM. É quando a região ali, né, do grande ABC paulista, ele tem a sua ampliação, né? Então, o Juscelino Kubitschek ele também vai ser, né, um dos mais incentivadores, né, do caso aí, né, das indústrias químicas, né, a indústria farmacêutica, a indústria petroquímica, né? Ele vai investir também, né, no cinema, ele vai investir na televisão, né? Tanto é que agora, se eu não me engano, sexta-feira nós faremos 70 anos da primeira transmissão, né, da televisão no Brasil. E a televisão ela tem o início no governo JK, né? O Juscelino Kubitschek inicia o processo, né, da formação da TV, né? Então é importante da gente levar em consideração tudo isso aí que ele vai, né, que ele vai, né, conseguir, né, assim nessa realidade. Bem, qual o maior problema aí disso, né, gente? Ó, Mas, professor, oi. nessa época nem todos tinham televisão, né? Então, a primeira transmissão da TV, ela foi algo extremamente improvisada, né? A televisão ela só vai ficar popular em 1970, com a Copa do Mundo de 70, né?
com o tricampeonato do México, né, que o Brasil ganhou lá em 1970. Até então, o veículo de comunicação mais importante do Brasil era o rádio, né? O rádio era a ferramenta mais importante, né, para o Brasil naquele período. Mas assim, gente, assim, é uma tecnologia nova. A televisão, na sua primeira transmissão, ela foi feita ao vivo. Era muito difícil fazer televisão naquele período. Eles não tinham a tecnologia de gravar, que nem hoje, né? Eles gravam, eles enviam essas imagens, né? Eles enviam essas imagens, assim, gravada antecessoriamente. Então, eles vão, como eu posso falar, editar, eles vão cortar aquilo que não deu certo. No Brasil, nas primeiras transmissões de televisão, vai ser que nem o Faustão fala, né? Se vira nos 30. Quem sabe faz ao vivo. Né? Então, eles vão... tanto é que nas primeiras transmissões da televisão, eles vão convocar aqueles que faziam rádio. Né? Os atores que faziam telenovelas vão ser aqueles que vão, né, fazer parte dessas primeiras transmissões. Né? Então, é importante a gente pensar nisso. Mas, assim, gente, o que vai marcar o governo do Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília. Né? Então, é importante a gente pensar o seguinte. Gente, construir uma cidade do zero, ela demanda uma grande quantidade de recursos. Né? O Juscelino Kubitschek, ele vai mergulhar o país numa dívida externa imensa, imensa, imensa. Né? Além do mais, também, a região ali de Brasília, ela vai ser construída por um grupo de pessoas chamado candangos. Né? Então, quem são esses candangos? Né? Candangos são trabalhadores que vinham do norte, que vinham do Nordeste e que vão trabalhar na construção de Brasília. Gente, é que assim, tem muita gente que esconde esses dados não são colocados na história oficial, mas pensa bem, nós estamos falando da década de 50, construindo uma cidade do nada, sem políticas de segurança do trabalho. Imagina quantas pessoas não morreram nessas obras. Sem equipamentos de proteção individuais. Gente, assim... professor. É igual outras obras, tipo aquele canal do Panamá tem também, aconteceu. Esses dias eu vi um vídeo que mostrava todas as coisas que aconteceram, tipo as pontes que fizeram, Ponte Niterói, negócio assim. Muita gente morreu por causa do clima ou por causa do mar. Então, mas qual é o problema, né, o Murilo? Pensa bem. Ainda mais naquela época não tinha equipamentos, essas coisas, né? Então, gente, é mais provável, não é? É só você pegar o jornal, né, que nem, não sei se vocês ficaram sabendo, mas aqui do lado, aqui na Vila Matilde, acho que foi essa semana, teve um desabamento de uma construção, né? E isso quase levou à morte de 2 pessoas. Nós estamos falando do século XXI, ainda tem pessoas que trabalham em construção civil que não usam equipamentos de proteção pessoal. Imagina na década de 60, na década de 50, né, no Brasil, ainda mais numa região onde não tinha fiscalização. Né? Brasília, né, foi construída, se você pensar, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas é o seguinte, Brasília foi construída no meio do nada. Né? Foi construída no meio do nada de propósito. Né? De propósito isso. Né? Mas, assim, imagina o seguinte, né? Então, essas pessoas que vão construir Brasília, elas não vão habitar a cidade. Né? Essas pessoas que vão dar o sangue, que vão dar a vida para construir Brasília, elas vão ficar alocadas, elas vão residir nas cidades satélites, né? Que são pequenas cidades que ficam ao redor de Brasília, como Gama, Ceilândia, entre outras cidades satélites. Né? Tanto se você quer conhecer um pouquinho mais de Brasília, tem uma música do Legião Urbana chamada Faroeste Caboclo. Né? Ele fala muito sobre... Já ouvi, professor. Já ouvi. Então, brava. Essa música, ela fala muito sobre assim, as condições sociais de Brasília. Né? As regiões mais periféricas, entre outras coisas. Então, gente, assim, mas o porquê construir uma cidade do nada? Né? Então, o porquê? Né? O porquê isso? Então, tem 2 justificativas.
Né, a oficial diz o seguinte: os militares queriam colocar a capital em um local seguro, porque a capital estava no litoral. A capital foi para o interior. Então, segundo as justificativas do período, essa tinha um cunho militar de defesa. Você dificultaria a invasão da capital brasileira. Mas tem outras justificativas que dizem o seguinte, que Brasília foi uma tentativa de afastar a política de regiões povoadas. Lembrando, a região de São Paulo, a região de Minas e a região do Rio de Janeiro, o que nós chamamos do triângulo das 3 maiores capitais do Brasil, é a região mais povoada do Brasil até os dias de hoje. Então, quando você pega a capital, você tira de uma região povoada e você coloca numa região praticamente deserta, no caso que é Brasília, né, a política ela vai ficar isolada em uma região onde não tem como o povo ir se manifestar. Lembrando que na década de 50 também as viagens de avião eram muito caras. Até hoje é cara, mas naquele período era muito mais caro ainda. E afastando a política de um centro popular para uma região isolada, isso vai dar uma vantagem muito grande para os políticos. Lógico, né? Nós teremos vários problemas também aí com o que nós chamamos de funcionarismo público. Gente, os funcionários públicos que estavam no Rio de Janeiro, eles tiveram que ir junto com o poder federal para Brasília. Isso vai levar uma grande quantidade de pessoas insatisfeitas, né? Tanto é que tem movimentos até os dias de hoje que pedem para a capital voltar para o Rio de Janeiro. Né? Se nós formos pensar nisso, né? Isso é uma questão bem importante aí da gente pensar. Professor, se a capital voltasse para São Paulo, seria bom ou não? Então, o Murilo, depende muito, né? Depende muito, que nem nos Estados Unidos. A capital dos Estados Unidos é a cidade de Washington. Mas qual é o centro econômico dos Estados Unidos? Né? Aonde que acontece os negócios nos Estados Unidos? É em Nova York. É Nova York. É a mesma coisa aqui no Brasil. A capital é Brasília. Mas qual é o centro econômico do Brasil? Onde fica a Bolsa? São Paulo. São Paulo. São Paulo. É a mesma coisa. Ah, eu entendi, professor. Entendeu? Então, assim, gente, o Juscelino Kubitschek, ele também vai organizar ali algumas questões voltadas às ligas camponesas, né? Ele vai organizar o início de uma reforma agrária, mas isso não vai se efetivar. Então, o que vai acontecer aí que eu acho que é importante a gente frisar? Só a construção de Brasília vai fazer o Juscelino Kubitschek se tornar um cara popular pra caramba, né? Porque ele prometeu e ele fez, né? Isso é um fato inegável, né? Ele vai prometer construir uma cidade e ele vai fazer. Só que... que é difícil num político, né, professor? Que é difícil. Às vezes promete alguma coisa e não faz. Não faz. Que nem na década de 50, assim, se tivesse reeleição, porque não era permitido 2 mandatos. Ele tinha que sair, depois ele poderia voltar, que nem aconteceu com o Getúlio Vargas. Então, só que o Brasil ele estava mergulhado em dívidas. Construir Brasília fez com que o Brasil ele se endividasse. Então, o Juscelino Kubitschek ele não vai tentar eleger um sucessor. Ele vai apoiar um militar que colocou ele no poder, né? Porque quase ele não assume, mas assim, ele vai tentar colocar esse militar, só que não fez muita força para isso, não. Aí o que vai acontecer aí? No caso, né, vai ter um político paulista, né, chamado Jânio Quadros. Né? Então, o Jânio Quadros, ele nasceu no Mato Grosso, só que o Jânio Quadros ele tem uma formação diferente da maioria dos políticos do nosso país. Né? Ele é professor de geografia, ele foi professor de geografia, né, o Jânio Quadros. Então, o Jânio Quadros, ele tem uma visão extremamente populista. Né? Então, quando a gente fala em Jânio Quadros, né, o Jânio Quadros em si, ele vai ser eleito, né, pelo PPN. Então, nós teremos um grande número de partidos que vai apoiar o Jânio Quadros. Né? O Jânio Quadros ele vai ser apoiado pelo Carlos Lacerda. Né? O Lacerda, lembra que o Lacerda, né, ele foi foi o estopim
do suicídio do Getúlio Vargas, porque foi ele que tomou o tiro no pé. Lembra que a gente falou na aula da semana passada sobre essa questão? Sim, professor. Então, o Jânio Quadros, ele vai ter um discurso extremamente populista, né? Extremamente. O Jânio Quadros, isso aí é um fato. Ele morava ele morou até a sua morte em um bairro chamado Cambuci, que fica ali perto do Ipiranga. Então, ele era um cara extremamente rico. Ele tinha muito dinheiro. Não dá para provar que esse dinheiro é fruto da corrupção. Isso eu não posso dizer. Mas vamos dizer o seguinte, ele era muito rico. Então, uma forma de se aproximar da população, o que ele fazia? Para dizer, eu faço parte de vocês, gente. Eu sou Corinthians. Né? Então, a gente estamos juntos. Então, o que ele fazia? Ele usava roupas esfarrapadas. Ele colocava talco, né? Talco nos ombros do paletó para fingir de ser caspa. Né? No meio do discurso, ele enfiava a mão no bolso do paletó e tirava um lanche de mortadela para comer assim, tipo assim, gente, eu tô aqui comendo um lanche de mortadela com vocês. Sabe, gente, algumas coisas inusitadas, são coisas, que você tem que, assim, rir para não chorar. E o slogan do Jânio Quadros é uma musiquinha, o jingle. Acho que vocês sabem o que é um jingle, né? Sabe o que é um jingle? Não. Não, jingle professor. É aquela musiquinha de propaganda. É aquelas musiquinhas chiclete. Sabe? Aquelas musiquinhas que você fica cantando sobre... entendi. Né? Então, um jingle é isso. Os publicitários, eles usam uma forma de vender o seu produto. O jingle do Jânio Quadros, ele usava uma vassoura, né? Ele dizia que estava na hora do Brasil varrer a bandalheira. Né? Tem uma musiquinha, depois eu coloco para vocês no grupo, o link do YouTube, que eu acho que é interessante a gente falar sobre essa proposta. Então, gente, nesse sentido aí, o Jânio Quadros ele vai conseguir a maior votação da história do Brasil até então. Ele vai conseguir 48% dos votos. Né? 48%. Né? E isso vai se caracterizar na maior quantidade de votos até a eleição do Lula em 2002. Então, assim... Foi quanto do Lula, professor? Então, é que é difícil guardar esses números, né? Mas, assim, no caso, o Jânio ele teve 48% dos votos. O Lula teve mais ou menos em torno de 52% no segundo turno, que já é uma quantidade muito grande, né? Para aquele período. Então, assim, mais da metade, né? Mais da metade. Porque é o seguinte, que nem o Bolsonaro, ele ganhou as eleições com 47% dos votos, né, da quantidade de pessoas que votaram. Né? Lembrando que uma grande parte da população nas últimas eleições, eles não votaram, eles, tipo assim, justificaram. Né? Eles não foram para as urnas. Né? Se absteram ou votaram em branco, votaram nulo, né? Como eu vejo muita gente falando aí. Então, assim, só que no nosso país tem uma questão importante da gente frisar. Gente, hoje, quando você vota para presidente, você vota no presidente e no vice. É uma chapa. Então, você vota nos dois. Em 1950, não. Você votava no presidente e você votava no vice. No caso, nós vamos falar dele, né, na próxima aula. Quem ganhou para vice-presidente foi o João Goulart. Né? O João Goulart, que era um apadrinhado do Getúlio Vargas. Gente, só no Brasil que o povo vota em candidato de direita e em candidato de esquerda no mesmo momento. Gente, só no Brasil que você vota em duas ideologias distintas, né? Duas ideologias diferentes. Só no nosso país que isso acontece. Né? É algo difícil de ser pensado. Mas assim, então, gente, uma das coisas que nós devemos também colocar aqui interessante, depois eu vou colocar uma foto para vocês, que ali dizem que o Jânio Quadros ele caiu. Né, que é uma foto dele com os pés totalmente tortos. Depois eu mando essa foto para vocês, que eu esqueci de colocar no material. Assim, gente, o Dutra rompeu com a União Soviética e rompeu com a China. Em 59, né, vai ocorrer a Revolução Cubana. Nós estamos falando de um período de Guerra Fria. Né? Então, o Brasil estava alinhado aos Estados Unidos. Né? O Brasil já declarou que era
aliado dos Estados Unidos. O que o Jânio Quadros vai fazer? Gente, ó, pensa bem. Ó, o Jânio Quadros, ele vai fazer o seguinte, ele vai reatar, como pode dizer, relações diplomáticas, relações econômicas e comerciais com a União Soviética, com a China, e ele estava negociando com Cuba. Ele, assim, de um certo modo, o Jânio Quadros ele fez o certo, né? Porque é o seguinte, quem pagar mais eu comercializo. Se eu levar vantagem, eu não quero saber qual é a ideologia do meu parceiro econômico. Pode ser chinês, pode ser americano, pode ser soviético, pode ser cubano, pode ser nigeriano. É o seguinte, vamos vender e comprar produtos. O que dá mais vantagem, tudo bem. E isso vai desagradar muito, né? Vai desagradar muito os Estados Unidos e a elite brasileira, que era extremamente ligada aos Estados Unidos. E para ferrar um pouquinho mais a situação, o que é que ele vai fazer? Né? Gente, é o seguinte, o Jânio Quadros ele vai convocar o Ernesto Guevara de la Serna, o Che Guevara, que era um dos maiores... Hã? O Che Guevara? Ele vai chamar o Che Guevara aqui no Brasil e ele vai condecorar o Che Guevara com a maior ordem militar do Brasil. Né? Ele vai dar para o Che Guevara uma medalha militar. Os militares vão ser obrigados a colocar uma medalha, né? A medalha Cruzeiro do Sul, que é a maior honra militar do Brasil até hoje. Ele vai obrigar os militares a condecorar o Che Guevara, que era um comunista, né? E os militares brasileiros são totalmente anticomunistas, não precisa nem falar isso, né? É só você ver pelo nosso novo presidente, né? Imagina isso, gente. Imagina, né? Ele negocia com a União Soviética, ele negocia com Cuba, ele negocia com a China e fala assim, ô Che Guevara, vem cá, né? Eu vou te dar um presente aqui, eu vou te dar a maior honra militar. Cola na goma aí que você vai receber essa mensagem. Meu, tem foto disso. Tem foto, o Che Guevara aqui em Brasília recebendo a medalha. Meu, os militares ficaram puto da vida, os militares ficaram doidos da vida. Então, o que vai acontecer também, né? Além de condecorar o Che Guevara, que é importante da gente, né, levar em consideração, ele vai nacionalizar assim, uma empresa que era multinacional, que era uma empresa ligada ao aço, né? Ele vai nacionalizar isso. Ele vai criar várias medidas que vai mexer com o mercado econômico, com o mercado financeiro. Ele vai assim, o Juscelino Kubitschek, ele vai atrair as multinacionais. O Jânio Quadros, ele vai começar a atacar as multinacionais, como fez o Getúlio Vargas. Então, aí é que está o pulo do gato. Né? Aí que está o pulo do gato, que acho que é importante da gente frisar. Gente, ó, imagina o seguinte, ele fez tudo isso uma semana antes da sua renúncia. Né? O Jânio Quadros, ele foi o segundo presidente que governou menos tempo o país. Ele governou o país em torno de 4 meses. Então, gente, ó, é algo importante da gente frisar, né? Aqui que eu acho importante. Então, o que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer? Ele vai falar para o João Goulart, o seu vice-presidente, fazer uma viagem para a China. Né? Ele vai mandar o seu vice-presidente para a China. Né? Tanto é que tem pronunciamentos do João Goulart lá na China, discursando que era importante a aproximação dos países e tudo mais, e piriri, e pororó, e pururu. Gente, então, ó, Guerra Fria, o Jânio Quadros, ele se aproxima dos inimigos dos Estados Unidos, condecora o Che Guevara como o herói nacional, e ele ainda vai mandar o seu vice-presidente para a China. Olha que legal, né? Olha que cenário lindo, né? Aí o que acontece? Ele renuncia, né? Ele simplesmente manda uma carta para o Congresso Nacional e renuncia o cargo, né? Ele vai dizer o seguinte, eu não quero mais... Segundo algumas fontes, dizem que ele diz, por conta de forças obscuras, eu não vou conseguir governar o Brasil até o fim, então eu renuncio. Só que quando ele renuncia, o vice-presidente dele está lá na China. Gente, está lá na China o vice-presidente.
o Brasil está um caos. Os militares babando, os militares querendo tirar ele do poder, nem que seja na porrada. Então, ele renuncia. Tem algumas fontes que dizem o seguinte, que ele renunciou, aqui, né, a capa do jornal O Globo do dia, né, que ele renuncia. Assim, tem algumas fontes que dizem o seguinte, o que ele esperava, né? Ele esperava, como ele teve a maior votação da história até então, ele esperava, ele pensava o seguinte, eu vou renunciar, o povo vai sair nas ruas e vai pedir a minha volta. Coisa que não aconteceu. O povo pouco se lixou se ele iria renunciar ou não. Né? Então, e aí, gente, o que vai acontecer? Aquela coisa toda, vai, não volta, vai, não volta. Assim, o vice-presidente na China, quando o vice-presidente está voltando, os militares não deixam ele voltar. Né? Os militares dizem o seguinte, se você pousar, nós vamos te prender. Deu para entender a situação? O vice-presidente? Assim, o João Goulart, ele estava na China. O João Goulart, estava na China. Os militares disseram o seguinte, se você pousar no Brasil, nós vamos te prender. Tanto é que o João Goulart, a gente vai ver isso na próxima aula, ele vai entrar pelo Uruguai. Ele vai pousar no Uruguai e ele vai entrar no Brasil pelo Uruguai. Né? O João Goulart, ele tem uma ligação muito próxima com o Uruguai. A gente vai falar um pouquinho da vida dele na próxima aula, mas é bom a gente pensar que o João Goulart, ele era um fazendeiro do Rio Grande do Sul. Ele era gaúcho como Getúlio Vargas. Ele era um fazendeiro. Né? Então, o João Goulart, ele vai entrar pelo Uruguai e ele vai ter uma aliança, ele vai ter o apoio de um político gaúcho, que eu acho que ele é um dos políticos mais injustiçados da história do Brasil, que é o Leonel Brizola. O Brizola, ele vai organizar um grupo armado e vai dizer o seguinte, o João Goulart vai tomar o poder nem que seja na porrada, nem que seja na guerra, nem que seja a base de chumbo. Né? Então, gente, o Brasil estava à beira de uma guerra civil. Né? Aqueles que apoiavam o Jango e aqueles que não queriam o Jango. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, gente. Pensa bem, nós estamos num fla-flu político. Nós temos bolsonaristas e nós temos os contra-bolsonaristas. E a política, né, e a economia ali no meio. É a mesma coisa, o cenário é a mesma coisa. O cenário político é muito parecido, né, entre esses dois momentos. Né? Na verdade, está acontecendo em vários países, não é só no Brasil, não. Eu Tipo, sei, nos né? Estados Unidos, tem contra Trump. Não, isso acontece totalmente. Acontece todas as vezes, Almeida. É que assim... Uma pessoa não vai gostar assim, de um, outra pessoa vai gostar do outro. É que eu já falei isso para vocês. A história é um grande ciclo. Tem momentos de esquerda, tem momentos de direita. Uma democracia de verdade, ela passa por esses períodos. Né? A oposição, ela é extremamente necessária. Quando a gente impede que haja esse processo de democracia, de que a oposição ela se organize, nós estamos negando a democracia. É um fato. Né? É um fato importante isso. Então, assim, para a gente finalizar aqui esse tema. Então, gente, por conta do Jânio Quadros, por conta dessas coisas que ele fez, é que nós ficamos de 64 até 85 no período de ditadura militar. Né? Então, lógico, né, nós vamos falar do governo João Goulart. O João Goulart, ele governou o país de 61 a 64. Mas nós temos que pensar como é que foi esse processo. Mas pensa bem, se não fossem essas medidas desastrosas do Jânio Quadros, talvez nós não teríamos uma ditadura militar. A ditadura militar trouxe vários problemas para o nosso país. Né? Lógico, né? Tem pessoas que adoram a ditadura militar. Né? Tem pessoas que idolatram o militarismo. Assim, gente, mas nós temos que entender. Assim, eu posso apoiar o modelo, só que eu tenho que entender como é que ele funciona. Né? É a mesma coisa. Para que eu fale mal de alguma coisa, para que eu fale bem, eu tenho que conhecer essa coisa. E não adianta eu ficar apenas, eu acho. Como diz a minha sogra, eu acho é sinônimo do que eu não sei. Né? Eu tenho que saber. Se eu não sei, é melhor nem colocar essa palavrinha eu acho. Né? É uma das coisas que o brasileiro está falando muito hoje, que eu acho que é um absurdo. Na minha opinião, gente, opinião
não é conhecimento. Opinião eu posso até dar, só que eu tenho que ter embasamento naquilo que eu estou falando, né? É uma coisa básica, né? Tanto é que fala de liberdade de expressão. Gente, é o seguinte, toda liberdade, ela dá uma certa, né? A gente fala um pouquinho de liberdade, a gente vai falar de felicidade em filosofia, mas assim, gente, liberdade, como diria o Spinoza, né, que é um filósofo espanhol, ele vai dizer que toda liberdade tem uma responsabilidade. Ele usa a metáfora do Ícaro. Já ouviu falar de Ícaro? Não, professor. Assim, o Não. mito de Ícaro, ele Não. quer voar. Então ele usa cera de abelhas e pena de aves e cola no seu corpo. E segundo a lenda, ele voa. Só que quando ele chega muito próximo do sol, então ele voa, ele ganha liberdade. Quando ele chega muito perto do sol, o sol derrete a cera, as penas saem do corpo dele e ele cai. E ele morre. É, Isso tem muito a ver com a liberdade. Você tem liberdade para sim. voar, para Só fazer que o você não pode ir acima do que é tipo, sei lá, no máximo, né? permitido, do que é Criticar prudente. do que é Você não pode permitido. extrapolar, né? Sim, Não do pode que é extrapolar, prudente, senão gente. você cai. Então, do que é prudente. Eu posso ter liberdade de falar muitas coisas. Só que se eu não tiver prova daquilo que eu estou falando, eu vou perder minha liberdade. Eu estou infringindo a liberdade do outro. Tem tudo isso que nós devemos levar em consideração. Gente, é isso que eu quero que vocês entendam. A história do Brasil, ela tem vários pontos de vista. Mas o importante é nós sabemos do fato, o que acontece. Isso que é mais importante, né? Assim, tem muitos alunos meus, quando eu vou falar sobre ditadura militar, né, tem aluno que fala, comunista. Gente, mas foi assim que aconteceu. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu pinte os militares de cor de rosa para falar que eles foram fofinhos? Eles não foram fofinhos. Não foram. E nunca vão ser. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Não, professor. Munhoz, Não, Lucas, Tiago, Não. né? Renan, Não. Lucas, Acho que Nicolas. não. Nenhuma dúvida. Quem é essa pessoinha que tá aqui com esse... o Gabriel. Gabriel aqui. Eu tava vendo esse avatar aqui, não tava o nome. Eu fui passar aqui, agora apareceu. Gabriel Oliveira. E aí, gente? Então, eu espero vocês na próxima aula. Né? A próxima aula a gente vai falar sobre o governo João Goulart, que eu acho que aí a gente vai entrar para as cabeças, né? Porque o negócio vai ficar tenso. Né? Porque falar de João Goulart é difícil. Né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas assim, precisando de mim, estou aqui à disposição, hein, galera? Então, até a próxima. Tá bom. Precisando de mim, estamos aí. Até mais, gente. Tchau, Professor, professor. até, Falou. professor. Tchau. Falou, professor. Até quinta.